Olá, meu irmão. Olá, meu amigo. Você aí que está acompanhando meus vídeos no YouTube e ou recebeu esse vídeo de alguma forma. Preste muita atenção que esse é o vídeo mais importante. Vai ser dos mais importantes que você já viu na sua vida nessa terra. Por quê? Porque esse vídeo mostra todo o arsenal, toda a engrenagem, todo o mapeamento do plano dos anjos caídos para levar multidões ao erro, ao engano. Multidões. As escrituras dizem que nosso pai falou assim: Israel, ainda que seu povo seja como a areia do mar, o restante se converterá. O que o pai quis dizer? Quem que é Israel? Israel é o nome do maligno. Não é diabo, Satanás. Esse não é o nome. Esse foi um título dado a ele. Que Satanás é todo aquele que se volta contra a ordem do Altíssimo. Quando você faz uma coisa que o pai não quer, faz ao contrário, é Satanás, entendeu? É isso. Então, lembra quando o Messias chegou, parece que Tiago ou Pedro, não me lembro. Pedro falou que o Messias ia ser entregue aos judeus, né, para ser sacrificado. Pedro falou assim para ele: não deixarei que você vá, não sei o que. Daí o Messias falou para ele, voltou o rosto para ele e falou: arreda-te daqui, Satanás. Sabe por que o Messias falou isso, gente? Porque era a vontade do nosso Pai que o Messias sofresse lá tudo o sacrifício, tudo aquilo que a gente já sabe. Estava escrito e era para acontecer. Todos que se voltam contra os planos do nosso Pai é Satanás, ou seja, é o contrário. Então não é o nome do maligno. O nome do maligno é Israel. Por isso que ele colocou uma nação lá com o nome dele. Ele fundou lá junto com os Estados Unidos, a ONU. Isso daí é um outro vídeo muito complexo que vocês vão ter. Eu não quero misturar tudo para confundir a cabeça de vocês. Mas a ONU fundou lá em 1948 o Estado de Israel. E lá aquele povo acha que é o povo de Deus e tal. O diabo enganou eles bonito mesmo. Eles acham que são tão salvos. É confusão na cabeça deles. Então, Israel é o nome dele. É o nome do maligno. E como ele é um anjo caído, um espírito, ele não tem como agir para ele fazer as coisas no mundo terreno, para ele fazer as crueldades dele no mundo terreno. Ele precisa entrar num corpo, um corpo de carne e osso. Ele precisa entrar numa pessoa, para essa pessoa vir a fazer as vontades dele. E cada um... E ele entrou num corpo de um homem muito conhecido, que é muito defendido pelas religiões, inclusive o judaísmo e o protestantismo defendem muito esse personagem, que é Moisés, lá que abriu o Mar Vermelho, que eles acham que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo de Israel do Egito, e tudo aquela coisa, que recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Você sabe já a história que as religiões contam, mas tudo é mentira, tá tudo torcido. A verdade tá torcida. Vocês acham que é de uma coisa, mas na verdade é outra. Israel, então, que é o maligno, que se rebelou contra o nosso Pai e enganou 1/3 dos anjos do céu, caíram com ele na terra. Ele assumiu o corpo de Moisés e vem enganando. Tanto é que o nosso Pai entregou os 10 mandamentos para Moisés, que era o líder das 12 tribos de Israel, porque aquele povo estava fazendo tudo errado, estava matando, estava fazendo bezerro de ouro, estava fazendo estátua de uma serpente no deserto, estavam transando com animais, transando com crianças, estavam sacrificando gente. Então Moisés estava tocando o horror lá no Monte Caleiros, 40 anos no deserto. Lá eles fizeram coisas terríveis que o diabo pedia para ele fazer, e ele fazia. Então nosso Pai entregou os 10 mandamentos para ele, na mão dele.
E ainda Moisés perguntou: quem és você? Qual é o seu nome? Ele falou: eu sou o que sou. Não revelou o nome. Agora eu pergunto para vocês: por que o nosso pai entregou os 10 mandamentos para ele? Porque ia mostrar para nós que ele ia mudar tudo. Moisés sentou na cadeirinha lá e mudou os 10 mandamentos. Criou a tal famosa lei de Moisés. Ele mudou os 10 mandamentos, 700 preceitos que ninguém conseguia cumprir. E foi por causa dessa lei que Moisés escreveu que o Messias, que quando veio ao mundo, foi condenado à morte. Porque nessa lei estava escrito: todo aquele que se dizer filho de Deus deve morrer. Porque o diabo sabia que o nosso pai ia mandar o Messias. Entendeu? Então, lembra quando o Messias foi entregue lá para Pilatos? Pilatos queria soltar o Messias, disse que não tinha nenhuma culpa nele. Até lavou as mãos lá. Então, mas o povo gritava o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Daí ele falou assim: nós temos uma lei. E conforme a nossa lei, todos aqueles que se fazem filho de Deus devem morrer. Tá explicado, meu, que o judaísmo matou o nosso Messias? Que foi o princípio, a primeira religião do mundo, judaísmo. Raça de víboras, lembra que ele falava? Suas raças de víboras, hipócritas. O Messias não xingava, mas tipo, dava um chacoalho neles. Vocês atam fardos pesados e jogam no ombro dos homens, e vocês mesmos não movem com um dedo. Escravizam o meu povo, entendeu? É isso, o judaísmo. Israel é o trono do maligno, lá é o trono do Satanás. Só que aí tá uma coisa, olha, nesse slide que eu fiz o triângulo, que representa os 3 anjos caídos que lideram nesse mundo, que governam nesse mundo. Eles têm 3 impérios aqui. Israel como sendo o marido, o dragão, que assumiu o corpo de Moisés, ele representa a religião do judaísmo, o reino dele é o judaísmo. Os judeus lá, foi o primeiro. Daí tem a filha, que é Ismael, que é outro anjo caído, que entrou no corpo de Elias, que representa a religião protestante. Note que cada um deles tem uma religião, pessoal, formando a trindade aqui, o triângulo, o 666, e a estrela Renfã. Azazel, que é a mulher, que representa o catolicismo. Lembra que está escrito nas escrituras, a Babilônia, a mãe, a meretriz, a prostituta, é o catolicismo. E Azazel assumiu o corpo de Enoque. Agora note uma peculiaridade entre os 3. Moisés, que Israel assumiu o corpo. Elias, que Ismael assumiu o corpo. E Enoque, que Azazel assumiu o corpo. Eles não morreram, subiram para o céu. Sendo que o Messias falou: ninguém jamais subiu no céu, senão o Filho do Homem que de lá desceu e para lá retornou. Só o Messias subiu ao céu, pessoal. Ninguém subiu ao céu. Agora você viu que engano? Como que nas escrituras fala que Elias subiu numa carruagem de fogo, sumiu. Porque eles não eram, eles eram espíritos malignos, eram anjos caídos, pessoal. E pode ver como eles eram grandes líderes, eles que comandavam grandes massas de pessoas. É o que é hoje, as religiões. Homens comandam uma multidão de gente. Lembra que o Messias falou que a porta é estreita, passa pequena, poucas pessoas vão para a vida e muitas pessoas vão para a morte. Por quê? Porque dão ouvido a esses homens. Essa verdade aqui, pessoal, pouca gente sabe. Se você entendeu o que eu estou dizendo, procure, né? Eu vou deixar o link aí da descrição de um outro irmão que me fez chegar nesse entendimento, que é o irmão Robert, muito bom ele tem um bom entendimento, não tenho dúvida que o pai capacitou ele. Lembra que o pai falou assim: eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. É isso, pessoas comuns, pessoas simples estão tendo entendimento agora.
da palavra do nosso Pai e os oráculos do reino de Deus, que tá, do reino do Pai, né? De Deus, não, que é uma palavra pagã, que está chegando. Então tome muito cuidado. E esse personagem aqui, ó, pessoal, que eu não coloquei aqui nesse slide, mas essa figura aqui, Ismael, que representa o protestantismo. Para quem não sabe, o protestantismo é todas as igrejas evangélicas, todas estão sobre a liderança desse anjo caído. E todas as igrejas católicas e dogmas católicos, lá o Vaticano, está tudo sobre o domínio desse anjo caído, que é Azazel. E o judaísmo está sobre o domínio de Israel. Então o mundo é dividido em 3 grandes reinos, entendeu? Que são pelos 3 anjos caídos que lideram os 500 milhões de anjos que caíram do céu. Agora eu falo uma coisa para vocês muito importante. A besta que vai emergir do mar, que fala lá em Apocalipse, para quem não sabe, vai, acompanhe os vídeos e tente saber quem é. Ele vai vir agora, nos fins dos tempos. Já estamos no fim, pessoal. O Messias está voltando. Só que antes da volta do Messias, vai vir o 8º rei, o iníquo, o homem da iniquidade, a abominação desoladora, que fala em Daniel. É esse homem. E é Azazel que vai assumir o corpo desse homem. E o Consolador, o Espírito que está protegendo nós aqui nessa terra, vai ser tirado. Ou seja, ele vai vir com todo o poder que possui. Pois ele sabe que pouco tempo lhe resta, pessoal. Azazel vai vir e esse mundo vai ser um caos. Por isso que o nosso Pai fala: ai daqueles que estão pregando paz, porque não vai ter paz, pessoal. Não vai ter paz. Corram para o Messias, não para pastor, não para padre, não para nada. Messias, não confie em homem, não confie em mim. Vá atrás, ore ao Pai. Apenas pegue a informação que eu estou te passando e busque a face do nosso Salvador verdadeiro, porque esses que estão pregando aí são todos enganosos, pessoal. Fica na paz, pega esse vídeo como modelo e comece a ir atrás da verdade, porque pouco tempo nós temos, pessoal. Fica na fé do nosso Salvador, nosso Messias, que ele está voltando, e pratique o bem. E novo mandamento vos dou, lembra que o Messias falou? Amai ao Pai sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. E toda a lei depende desses mandamentos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.